Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que bom, nós estamos todos reunidos aqui para refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com a espiritualidade amiga. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós mudamos um pouquinho. Essa semana será sobre o Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Para quem não é espírita kardecista, ele é um livro que foi codificado por volta de 1857, mais ou menos. Levou alguns anos essa codificação e tem mais de 1000 questões que foram respondidas pelos espíritos. Kardec codificou, ele reuniu as respostas e de vários médiuns em vários lugares diferentes. Naquela época não havia internet, e a partir disso ele fez esse livro maravilhoso, que ele tem perguntas e respostas que foram testadas, né, em termos de veracidade, para saber se não havia algum médium com má intenção, um charlatão qualquer na época. E ele conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso, ele era um pedagogo. Então nós vamos hoje e por algumas semanas falar a respeito do Livro dos Espíritos, que faz parte dos 5 livros de Allan Kardec. Então, a questão hoje será sobre pressentimentos. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se reencarnar, tem conhecimento das fases principais da existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então, a pergunta é: o que é o pressentimento? Algumas pessoas atribuem o pressentimento como algo vindo de fora, que algum espírito chegou e nos inspirou. Isso não é pressentimento, isso é intuição, que muitas vezes ela pode ser, ela é de origem externa, né? Ela é uma inspiração que vai ao encontro da nossa intuição. Então a gente é inspirado pelos espíritos, na grande maioria benfeitores, e somos de uma certa forma intuídos por isso. Mas o pressentimento ele é algo que nós trazemos já na nossa encarnação. Quando nós reencarnamos, nós já sabemos quais são as provas que nós iremos passar. E à medida que vamos nos deparando com algumas fases da nossa vida, ou adolescência, entrando na vida adulta, nós vamos sentindo que algo está para acontecer ou que nós devemos seguir um determinado caminho profissional, ou que nós devemos trilhar um determinado caminho religioso ou dentro de um projeto de caridade
ou até mediunicamente, trabalhar com a própria mediunidade. Tudo isso nós já estamos trazendo intuitivamente, né? Embora, quando nós nos desviamos dessa intuição, desse pressentimento interno, nós somos inspirados pelos irmãos benfeitores. Quando estamos numa energia boa, quando estamos com pensamentos positivos, seguindo um caminho virtuoso, nós temos uma colaboração enorme por parte dos irmãos elevados, dos benfeitores. Então nós já trazemos nossa bagagem de pressentimento com os fatos mais marcantes. Não coisinhas bobas, gente. Não é se semana que vem eu vou ir numa festa e essa festa vai ser boa. Não é nada disso. Se eu vou fazer uma viagem e vou encontrar uma pessoa nessa viagem, não. Pressentimento tem a ver com fatos marcantes de nossas vidas e tem a ver com a nossa programação kármica. Então, antes de reencarnarmos, somos instruídos, quando temos merecimento, traçamos um projeto para a nossa encarnação, e aí quando a gente está aqui na carne, já reencarnamos, a matéria é muito pesada, nós nos desviamos muitas vezes daquilo que nos programamos antes de reencarnar. Então, uma voz interna, que é nosso próprio inconsciente, nosso próprio espírito, que tem lá armazenado o que nós programamos, fica emitindo sinais do trajeto que temos que seguir, que aí é o que nós chamamos de intuição. Estando bem alinhados, fazendo as coisas como nós devemos fazer, né? Trabalhando os vícios e nos tornando mais virtuosos, nós vamos elevando a nossa vibração e vamos tendo a colaboração inspiradora, a inspiração dos irmãos espirituais, colaboradores na nossa caminhada. Quando nós encarnamos e temos sempre o que algumas religiões chamam de anjo da guarda, nós chamamos de mentor. Todos nós temos aquele espírito bondoso, caridoso, que não é babá, não vai estar a nosso dispor a todo tempo, mas que irá nos assessorar nos momentos mais desafiadores das nossas provas, porque estamos num planeta de provas e expiações e temos ajustes a serem feitos. E por isso que nós temos esse pressentimento, esses dados mais marcantes na nossa encarnação, eles ficam lá armazenados e eles ficam pulsando em nosso espírito. Então nós temos que sentir, nos conectar com os pressentimentos para entender o que será que eu me programei ou o que será que eu tenho que passar. E a partir disso, pedir a Deus, a Jesus, nosso mestre, força para passar pelas provas que tivermos que passar. Pelos desafios, existem coisas que são provas, expiações e alguns desafios que nós mesmos nos comprometemos a passar para dar saltos evolutivos. Espero que tenha ficado bem explicado, né? Então, o pressentimento é algo que eu já trago dentro de mim como se fosse um instinto. E existe ali uma intuição, que às vezes a gente confunde um pouco. Estou sendo intuído, né? Acho que até no começo eu comecei falando como intuição. Não, na verdade a intuição é nossa. Os espíritos que vêm ao nosso lado nos assessorar, eles nos inspiram. Eles jamais vão determinar o que nós temos que fazer. Nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós temos lá uma programação, temos merecimento, esse irmãozinho iluminado pode tentar se aproximar e dizer, olha, você se lembra que você se comprometeu com uma determinada coisa? Você se recorda que você teria momentos desafiadores para passar na sua vida? Então ele vem e inspira. E nós, com a nossa intuição e pressentimento, vamos ter mais forças, vamos pedir a Deus, a Jesus e ao nosso mentor que nos ajude a trilhar o caminho. Como foi dito também na segunda questão, a importância que nós temos da prece, né? Porque muitas vezes a gente nesse pressentimento ficamos em dúvida. Eu tenho um pressentimento que devo ir por ali, vou ou não vou?
quando a dúvida entra na nossa cabeça, muitas vezes nos confunde, nos deixa de uma forma mais negativa, mas pela oração é a ligação direta que nós temos com Deus. Então é pedir a Deus, quando tiver uma dúvida, que Ele possa nos auxiliar, que Ele possa nos dar a melhor intuição, né? O melhor pressentimento, ou que Ele mande os bons espíritos nos auxiliar, nos inspirar nessa tomada de decisão. Então percebam que nunca estamos sozinhos, né? O tempo todo, até para cumprirmos as nossas provas, mesmo com pressentimentos, nós temos os irmãos de luz que estão aí para nos auxiliar. Basta pedir. Porque na verdade o pressentimento é inato. O pressentimento é algo que todos nós temos pressentimentos. A questão é estarmos mais alinhados com esse pressentimento para entender, olha, você está com determinada idade, agora vai começar uma prova aí na sua vida. Se fortaleça, esteja preparado, porque aparecerão desafios. Esse pressentimento é inato. Quando nós encarnamos, ele já está lá. Quando nós estamos bem alinhados com esse pressentimento, nós vamos tendo a intuição. E às vezes são provas muito difíceis que nós temos que passar. E aí que nós temos o que o Sérgio falou lindamente, a questão da prece. Para quê? Para que quem esteja ao nosso lado sejam espíritos elevados que irão nos inspirar, nos auxiliar, inclusive nos incentivar. Calma, vai passar, é um momento turbulento da sua vida, ou na área da saúde, ou na área econômica, na parte financeira, ou no relacionamento, ou com os filhos, mas aquele espírito vem e te lembra o tempo inteiro que nós somos espíritos imortais e que estamos momentaneamente encarnados e que tudo passa. Passa o que é tranquilo e passa também o que é pesado. Mas a gente tem que fazer por onde, né? Muitas vezes a gente vem com uma prova muito grande, uma prova gigante, uma prova complicada, programada, mas de repente nós estamos seguindo um caminho assim lindo. Estamos voando ali na nossa encarnação, indo muito bem. Nós temos da misericórdia divina a amortização. É amortizado aquele impacto. A espiritualidade, como o Chico falava, né, Chico Xavier? A caridade cobre 1 milhão de pecados. Então, quanto mais nós nos tornarmos desprendidos de vícios da matéria, mais alinhados com espíritos de luz e de amor, no sentido do bem e do avanço espiritual. É isso aí. Eu estou com um pressentimento que todos vamos emanar boas energias nessa vibração agora. E para aquele irmão que está se sentindo um pouco relutante, um pouco fragilizado, peça a Deus para lhe dar força, para se conectar de forma bastante harmoniosa. Fechando agora nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias amorosas, em muita luz. Nesta comunhão, unidos a Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que sofrem em meio a essas mudanças climáticas. Em especial, vamos vibrar por todos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que eles possam sentir essa energia de amor, de fé, de perseverança, que Jesus está conosco e tudo passa. Vibremos pelos irmãos, pelas famílias que choram a perda do ente querido, que esses irmãos que partiram desta vida possam ser acolhidos, encaminhados aos hospitais astral, aos educandários. Vamos envolvendo esses irmãos que partiram em energias de amor e muita luz. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares.
com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Sintam-se, meus irmãos, envolvidos pelo Mestre Jesus em energias de amor, de saúde, de fé, de fortalecimento. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Te pedimos, Jesus, que possamos trazer luz para dentro de nossos lares, que possamos nos unir, que possa trazer proteção aos nossos familiares, aos nossos companheiros, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao beber nos traga a cura, nos traga o fortalecimento, que possamos, Mestre, estar sempre junto a Ti, trabalhando em prol dos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agora para a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, meus queridos, por estarem nos acompanhando semanalmente no Facebook, no YouTube, algumas pessoas no WhatsApp. Divulguem, compartilhem. Às vezes tem uma pessoa que está meio chateada, que está nervosa, que não está bem, que está passando por uma prova difícil. Compartilhe, mande no WhatsApp, fale sobre a nossa página Aura Vibração Espiritual. Nos siga, é muito importante para receber os vídeos automaticamente, porque a nossa única intenção é falar de amor, falar de fé, falar de Jesus e de Deus, essa energia cósmica maravilhosa que tudo criou, desde o átomo até os arcanjos e todos os planetas. É isso aí. Lembrando o quê? Que nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Ótima semana.